Boa noite, meus caros espectadores. Meu nome é Sofia Samit, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal do React. Eu sou uma portuguesa que mora na Alemanha e estuda na Alemanha e eu me considero embaixadora da União Europeia de Portugal. Mas é isso, hoje eu vou reagir aqui a um vídeo que eu estava tipo a scroll assim, para ver o que tem de novo assim no YouTube. E eu dei de cara com um vídeo de uma menina falando sobre o que ela achava sobre brasileiros morando em Portugal. Eu já achei esse título meio clickbait, não sei se a gata vai falar alguma coisa desnecessária, mas enfim, não achei o título demasiado clickbait, espero que tenha sido de propósito. O nome do vídeo chama-se Brasileiros em Portugal, a opinião de uma portuguesa. Eu acho que eu vou pôr o vídeo envelhecido um pouco mais rápido, porque eu sei que os portugueses falam super lento. Vamos ver o que a gata fala. Oi, gente fixe e tudo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu decidi reagir à experiência de pessoas do Brasil que vieram morar para Essa gata definitivamente mora em Porto. Esta então está aquela muito forte. Portugal à espera de uma vida melhor ou enfim, sei lá o que é que os trouxe até cá. Quero perceber a história, o que é que eles estão a achar de viver aqui. Tem-me aparecido imensos vídeos desse género de pessoas que vieram para Portugal à espera de encontrar uma certa coisa e estão a voltar para o Brasil, não se Ok, ela vai reagir a vídeos de outras pessoas que foram para Portugal. adaptaram, enfim, eu estou à espera de ver as histórias das pessoas, ver o que é que eles dizem sobre o nosso país, quero saber qual é a sensação para quem está de fora, porque eu já vivi em Espanha, eu cresci em Espanha até porque foi lá que eu cresci, fui para lá muito novinha e eu estudei lá, estive lá não sei quantos anos e depois regressamos para Portugal e eu sei o que é sofrer, tipo, preconceito por ser de outro país, não entender a língua, apesar de ser muito parecida com o português, é diferente, enfim. E claro que eu era muito nova, então os meus pais sofreram bem mais do que eu, tipo, no trabalho e assim. Eu quero saber qual é a Entendi. experiência dos brasileiros que vêm para cá. E eu quero vos dar um bocadinho de contexto para uma portuguesa a viver em Portugal. Neste momento, o que não falta são pessoas que tiraram uma licenciatura ou um mestrado, que tiveram anos a estar na universidade e não conseguem trabalho nas suas áreas, então acabam por estar a trabalhar ou em fábricas ou em supermercados ou assim. Ficam a saber que a maior parte dos sítios em Portugal, que é supermercados, lojinhas, restaurantes, cafés e assim, o que recebem é o ordenado mínimo e pronto. É raro o trabalho que paga além do ordenado mínimo. Aqui as coisas não são tão belas como eu acho que as pessoas acham que é. Não é porque é a Europa que é tudo um mundo cor-de-rosa, tipo, não é isso. Não é mesmo isso. Desde que começou a guerra aqui na Europa, infelizmente as coisas têm estado bem difíceis. Sinceramente, eu só tenho 22 anos, mas eu nunca vi Portugal da maneira que está. Ela é de 22, ela então é um ano mais velha que eu. Os preços estão a oscilar bastante, então a nível de combustível... Certo, tipo, e na Alemanha é a mesma coisa, só que o Estado alemão está tipo a fazer tipo pacotes de ajuda para os seus, para as pessoas que moram aqui. Mas muitos países não têm condições para fazer isso. Por exemplo, Portugal, né? Que eu sei que Portugal está... As pessoas da classe mais baixa sofrem para um caralho. Certos produtos de supermercado estão todas as semanas, tanto passam para um valor como depois 10 como volta, então nós nunca sabemos com o que contar. No início, quando estas oscilações aconteciam, as pessoas aproveitavam e iam todas a correr para as bombas de combustível para testar os depósitos dos carros quando estava no valor, porque sabiam que na semana a seguir ia aumentar imenso. E para vocês saberem, aqui em Portugal tem zonas em que é praticamente obrigatório terem carro porque não há transportes públicos. Claro. Em Portugal, eu não acho que seja um luxo ter um carro, os preços aqui... Os carros têm preços bastante acessíveis, alguns, claro, também há carros de luxo, não é? E normalmente nas famílias, tanto as duas pessoas, tanto o pai como a mãe, enfim, conseguem ter um carro e normalmente as famílias têm, o pai tem um carro, a mãe... Sim, isso é uma coisa super tipo, mãe e pai têm um carro que eu sempre achava, uau, uma coisa assim de outro mundo. Tipo, até na Alemanha, tipo, eu não conheço pessoas que têm 2 carros. Normalmente aqui as coisas são assim, só que os combustíveis têm aumentado imenso. Mas é uma coisa que para vocês perceberem que é uma coisa normal. Aqui não há muito trânsito, não temos assim tanta população quanto isso, então nós para nos deslocarmos para os sítios, nós costumamos ir de carro, não é uma coisa surreal. Sítio, para quem pergunta, é lugar. Nós ter um carro, mas os combustíveis estão a aumentar, que é uma coisa ridícula, então está a ficar uma coisa difícil e está-se a tornar quase um luxo. E este ano as coisas sofreram grandes aumentos, mas não houve um grande aumento nos ordenados, então apesar das coisas continuarem a aumentar, os combustíveis e todas essas coisas, os ordenados continuam a mesma coisa. Por isso eu quero que vocês tenham assim um panorama geral, tipo, não estamos com muito emprego cá em Portugal, nem para os portugueses, eu acredito que para os estrangeiros, eu acredito mesmo que as coisas infelizmente sejam piores. Não, eu acho que para os estrangeiros tem sim, porque existe várias pessoas que não querem fazer mão de obra, por isso existe sim, tipo, em qualquer país que a gente esteja na Europa, tem muita mão de obra à procura de emprego. Isso eu digo de fato, gato cheio, hein? A nível de educação e de saúde, eu acho que nós estamos ok. Nós temos a saúde pública, a educação pública, é tudo gratuito e é uma boa... Temos uns bons acessos a tudo isso. Assim, vamos falar, a educação em Portugal
Ok, não. Eu não sei como é que funciona para estrangeiros, eu acho que se tiver tudo legal, se tiver tudo ok, eu acho que eles têm direito exatamente às mesmas coisas que nós. E é super normal nós irmos para escolas públicas e assim, eu vejo muito nos vídeos das pessoas do Brasil que normalmente os pais fazem um esforço muito grande porque querem que os filhos andem no privado. Isso aqui não costuma acontecer. Tem pessoas que andam em escolas privadas e em colégios privados e assim. Eu não acho que a educação nos colégios privados seja melhor do que nas públicas, até porque aqui é bem visto as pessoas andarem em escolas públicas, em universidades públicas. Fica mais bem visto do que as pessoas que andam em sítios privados. Normalmente há um tabu que anda no privado, quem não é inteligente, quem não tem capacidade para andar no público. Enfim, isto pelo menos é a minha perspectiva do que eu vejo, do que os meus colegas falam e É pessoas, verdade, e enfim. eu concordo. Só para vocês perceberem que aqui, tipo, educação não se paga, a saúde também não. Eu acho que eu nunca fui a um hospital privado ou a um médico privado, eu acho que fiz sempre tudo no público e eu sempre fui muito bem atendida com tudo. Eu fiz uma operação, uma operação ao nariz e foi gratuito, foi tudo pago pelo Estado e eu fiquei lá a dormir, deram-me comida, deram-me tudo e é tudo completamente gratuito. Ou seja, estou-vos aqui a dar um bocado de contexto porque eu sei que há umas diferenças gritantes entre Brasil e Portugal. Ou seja, claro que temos vantagens, nós podemos ir na rua e eu posso estar com o meu telemóvel a gravar stories no meio da rua, eu posso estar com a minha câmera a gravar um vlog e não vou ser roubada, isso não vai acontecer. Eu nunca fui roubada na minha vida, nunca sofri um assalto, isso nunca me aconteceu, não é uma coisa que acontece, ou seja, nem tudo é bom, mas também nem tudo é mau. Ok, vamos passar então para as histórias. Apareceu-me aqui um canal que logo na thumbnail aparece: estão tentando me calar, é ridículo o que acontece em Portugal, e foi publicado há um mês. Sinceramente, tem muita coisa para desabafar a respeito dos influenciadores brasileiros aqui em Portugal. Se joga como uma ajudante. Não, eu te ajudo aqui em Portugal quando você chegar. Simplesmente ela se propõe a isso e aí, quando você chama ela no direct, manda uma mensagem para essa pessoa, ela cobra um valor. Ou o representante legal dela ali cobra um valor para você, para ela poder realizar essa ajuda. Aí você paga esse valor e você cai num golpe, porque você contratou um serviço e você não recebeu. Nossa! Ok, isto não tem a ver com Portugal, isto tem a ver com um golpe que é feito cá, que eu nem sabia que isso existia. Que é Golpes existem em qualquer parte do mundo, gente. Ponto. Pessoas oferecerem ajuda para virem para cá e pedem dinheiro, enfim, e não fazem as coisas. Eu não percebo muito bem o que é que seria essa ajuda, se é ajuda com os documentos, com alugar uma casa, com emprego, eu não sei o que é que... Nem sei se isso é realmente uma profissão, essas coisas, eu não sei se... Golpe não é profissão, gata. Golpe é golpe. Golpe é furada. É tipo um roubo virtual. É tipo um assalto virtual. É um assalto social, não é? Existe uma coisa para isso. Um roubo social, uma pirâmide social, uma coisa assim. Que faz isso e é uma pessoa comum ou só uma pessoa que realmente tem acessos para conseguir mexer com os processos? É uma pessoa preguiçosa que não quer trabalhar. É um criminoso, gente. Um criminoso. Tipo na Câmara Municipal, se tem conhecimentos na Segurança Social, enfim, instituições que existem cá em Portugal, por exemplo, para tirar documentações, fazer essas coisas assim. Não sei se são pessoas que realmente têm poderes nesses sítios ou se são só pessoas comuns, tipo eu agora dizer que ajudo, cobrar-vos o dinheiro e não ter influência nenhuma em nenhuma dessas coisas. Mas é isso, parte aí a maioria também da pessoa que foi enganada de expor esses dados, porque eu recentemente, recebi aí um e-mail de alguns influenciadores, tentando me coagir, porque eles conseguem coagir, as pessoas são enganadas, mas eles tentam mais uma vez me coagir a apagar, ou algum conteúdo que eu criei. Ok, são golpes feitos pelos brasileiros que venham para cá, dizem que isto é bué da bom, fazem com que os brasileiros venham e pagam para esses brasileiros que já estão cá a os ajudar. Ok, já entendi. Não sabia que faziam isso. Me convidaram a apagar esse conteúdo que eu fiz no Insta, tá? Tá lá no destaque, eu vou deixar aqui embaixo. Eu lembro que quando ela pulou, vagabunda. Aqui em Portugal, por isso que eu sempre falo para vocês tomarem cuidado. Eu cheguei aqui em Portugal há mais ou menos 3 anos atrás, falta um mês para fechar 3 anos de Portugal. Eu também tinha o meu youtuber de estimação, Eu costumo dizer assim, simplesmente eu cheguei aqui achando que, enfim, valeria a pena eu contratar algum serviço. No caso, eu contratei o serviço de tirar documento, principalmente NIF, e consegui um quarto, Consegui um serviço aí de relocation, porque quando a gente sai do Brasil é aquele medo, mano? Se você, ficar congelado porque você não sabe onde vai morar, você não sabe como é que é o modus operandi, enfim. E eu me senti seguro em contratar esses serviços desse influenciador, E aí eu dei de cara com a realidade, porque quando eu contratei, eu simplesmente não recebi nada do que eu paguei. Aliás, eu queria só fazer aqui uma pausa. E eu, do pouco conhecimento que eu tenho, não é? Eu acho que ir para um país que te prometem um emprego, eu acho duvidoso. Porquê? Eu, pelo menos, dos trabalhos... Contrato, gente. Não interessa para vocês. Se vocês forem para um lugar sem contrato, assim, indo, é golpe, entenderam? Contrato ou alguma, vocês forem a algum lugar, vão por um lugar autêntico, tipo uma faculdade, uma escola, uma empresa, mas não vão por conta própria, por um gato que vocês viram na internet fazendo conteúdo. Veja aí, gente,
Tipo, por isso contratos são essenciais, entenderam? E, tipo, ter a identidade da pessoa com quem está, tipo, a fazer esse serviço. Trabalhos em que eu já trabalhei, eles pedem alguns documentos. Um dos documentos que é obrigatório é o cartão de cidadão. Eu não sei se vocês têm isso no Brasil, mas Bilhete de é um identidade. cartão que basicamente dá para tudo e que tem a nossa identidade. Tem onde é que nós nascemos, quem são os nossos pais, onde é que nós somos. Mas também, para além de precisar do cartão de cidadão, também é preciso outras coisas. E eu como portuguesa, muitas vezes é difícil arranjar emprego e nós temos que mandar currículos e temos que mandar comprovativo de morada. Pedem-me sempre o cartão de cidadão. Que mais é que me pedem? Um documento da escola com a minha escolaridade, com as notas que eu tirava, enfim. Acho que é isso. Então eu acho estranho e normalmente é preciso sempre fazer uma entrevista. Tão pouco. Na Alemanha pedem assim o dobro. Nossa, e ainda precisa assinar 1000 papeladas, gente. Antes, dependendo dos sítios, há algumas entrevistas de seleção e vão-se eliminando os candidatos, ou seja, há várias. Por isso eu não sei como é que funcionaria para uma pessoa estrangeira, uma pessoa que nem está cá, porque é preciso um comprovativo de morada, no currículo tem que estar a nossa morada fiscal, então acho que são precisos alguns dados, não sei como é que alguém contrataria uma pessoa que a morada ainda está no Brasil, que ainda não tem morada cá, que não tem a documentação de cá, eu nem sei Por isso que eu falo, por contrato ou por empresa, ou por intercâmbio, escola, faculdade, uma identidade real. é permitido contratar pessoas que não tenham a documentação. Acho que só se for trabalhos ilegais, ou seja, em que as coisas não são declaradas para o Estado. E eu acho isso tenso, porque depois as pessoas podem nos explorar, podem nos mandar embora quando quiserem, se não pagarem vocês não podem reclamar porque vocês não estão lá legalmente, então vocês ficam sem os direitos de nada. Acho tudo isso muito complicado. Para uma pessoa que acabou de vir, mesmo que esteja cá tipo há 3 anos, eu, por exemplo, se tiver uma pessoa muito querida minha que está no Brasil, eu não sei se eu cá consigo lhe arranjar um emprego, porque por mais que eu até conheça o chefe ou assim, o chefe não vai querer uma pessoa que não tem documentação, que está cá tipo ilegalmente, que ainda não está bem cá, que ainda vem. Para alugar eles pedem sempre muito dinheiro, eles pedem sempre 3 meses, por exemplo, imaginem que o aluguer é 600 euros, normalmente os aluguéis são 400, 500, 600 euros, depende da zona, depende dos quartos, depende do tamanho dos metros quadrados, depende de muita coisa, mas pronto, que seja 600 euros de aluguer, pronto, a pessoa tem que pagar 3 meses, por isso tem que pagar 3 vezes os 600 euros e acho que ainda pedem mais algumas coisas para um aluguer, não sei porque eu nunca vivi de aluguer, então pronto. É gato nunca vê de aluguer? Nossa, gata, o que é isso? O gato vive no luxo. Mas isso é verdade, tipo, é muito difícil até para o português em si, para os seus queridos encontrarem, tipo, opções de trabalho, porque é super difícil, tipo, fazer isso. Isso aí foi do golpe, mas eu quero saber o que é que as pessoas estão a achar de vir para aqui. Por exemplo, eu tenho aqui uma pessoa que me diz, logo na thumbnail diz, ainda não conseguimos uma casa, tomamos uma decisão. É difícil arranjar casa em Portugal, é muito difícil, e se vocês não tiverem documentação, se não tiverem nada, eu acho que é quase impossível. Acho que vão tornar as coisas muito difíceis. Ó, gata, não pula Vou trazer só propaganda. um resumo, umas atualizações. Quem acompanha aqui sabe, pelo último vídeo que eu postei, algumas dificuldades que É, por isso, por exemplo, quando eu fui para morar numa outra cidade, eu não fui morar na cidade primeiro e depois arranjar uma casa, né? Qual é a lógica disso? Tipo, ir para Portugal depois de arranjar uma casa? Well, ok, tu podes ficar num hostel, hospedado, até tu encontrares uma casa. Mas o que fazia, eu ia sempre para a cidade, ia procurando um lugar para morar. E até encontrar, demorou. Por isso, enfim, gente, entendo a lógica. enfrentando aqui em Portugal. E essas duas dificuldades são arrendamento e trabalho. E, gente, eu estava morando num quarto sozinha e meu marido estava morando no alojamento que o trabalho dele fornece. Meu marido joga bola. Então, futebol, clubes assim, sempre tem alojamentos para os É jogadores. futebolista. E eu morava próximo dele num quarto. Arrendei um quarto numa casa que só eram permitido mulheres. E por isso que eu e meu marido, a gente às vezes ficava uns dias sem se ver, porque na casa só tinha meninas. Claro que ele podia ir lá algumas vezes na semana, mas não era sempre, né? Pra não incomodar as outras meninas e tudo mais. Então, era uma situação muito chata, porque nós somos casados. E nós estávamos desesperadamente procurando uma casa pra gente morar juntos, só que as condições, né, as exigências para você arrendar uma casa atualmente aqui em Portugal são muito complicadas. Eles pedem muitas coisas. E muitas dessas coisas que eles pedem, eu e meu marido, a gente não tem, né? Então, tá quase que impossível a gente conseguir arrendar uma Claro, casa. porque, tipo, é muito difícil, tipo, um brasileiro ir para a União Europeia, vou falar assim, né? Sem, tipo, com os seus documentos do Brasil, ir para a Europa. É como eu com os meus documentos da Europa ir para morar para o Brasil, gente. É muito difícil fazer essa mudança de papelada, tipo, isso é muita burocracia. Obviamente, tipo, isso, tipo, começar do zero é foda, gente. É muito, muito difícil. Tipo, e é preciso fazer tanta coisa, é preciso passar por tanto perrengue. Tipo, isso não só, tipo, sendo brasileiro, isso também é, por exemplo, europeus dentro da União Europeia, né?
não é difícil, né? Por isso que eu acho, tipo, a União Europeia, que ela permite essas coisas, facilitam essas coisas. Mas, por exemplo, alguém de outro continente vir aqui para a Europa e tentar, né, uma vida difícil. Tipo, por exemplo, a Alemanha tem uma coisa chamada Asylantrag, que é tipo uma coisa que tu... Mas só se tu fores, tipo, um fugitivo, não é, gente? Não vale a pena você só ir morar... Falar, vou morar no país porque quero. Não. É preciso ter, sim, umas certas condições para fazer isso. Aí eles dão-te a permissão de morar aqui. Mas é isso. É muito difícil, gente. Tipo, existe muita gente a querer morar ilegalmente nos outros países ou querer, tipo, passar a perna no Estado. E aí é preciso ter, assim, um controle sobre, né, o povo, né? Senão vai se encher, tipo, a Europa vai ficar cheíssima, entenderam? É preciso ter um controle e dados também, né? Tipo... Aqui, né? Porque pedem geralmente de 2 a 3 calções, recibos, IRS. Na Alemanha às vezes pedem mais que isso, gente. Fiador, às vezes pedem. Isso é normal. Pedirem, por exemplo, os 3 últimos recibos de vencimento. Eu não sei se... Recibos de vencimento é tipo quando você recebeu. Na Alemanha pedem-te, normalmente, dos últimos 12 meses. Entendeste? Mas enfim, isso é para gente que trabalha. Para o estudante já é um pouco mais diferente, vai. Mas assim, 12 meses. Termos são iguais no Brasil, mas basicamente, quando nós trabalhamos, chegamos ao final do mês, temos o recibo de vencimento com o que é que nós ganhamos, o que é que foi descontado para o Estado, enfim. E eles precisam de saber se a pessoa é capaz de pagar aquele valor sem nenhuma dificuldade para ter a certeza, para ser uma garantia para aquela pessoa que quem está a meter ali dentro daquela casa, ter a certeza que aquela pessoa vai pagar, que vai ter sempre possibilidades para pagar. Basicamente é isso. Então pedem os últimos recibos de vencimento, pedem os documentos normais e querem saber onde é que a pessoa... Os documentos normais, como se os documentos não fossem normais. Trabalha, há quanto tempo é que está lá, se está efetivo ou não, para saber se é uma coisa temporária que a qualquer momento podem despedir, ou se é uma coisa que em princípio não vai dar problemas. As pessoas querem segurança, as pessoas querem saber, querem ter a certeza que aquilo vai ser pago, ainda por cima sendo pessoas estrangeiras. Eu acho que eles desconfiam mais. O português é muito desconfiado, está sempre à espera que alguma coisa corra mal. Fiador português. Cada senhoria tem suas exigências, mas tem uns que pedem coisas assim surreais, sabe? Inacreditáveis. Nós não conseguimos achar uma casa. Então a gente, por enquanto, optou vir. A minha mãe contou-me uma história, que ela trabalha com várias brasileiras, mas contou-me uma história de uma, que ela é mais amiga, que lhe pediram 6 meses adiantados. Ou seja, aquilo que eu vos disse de, por exemplo, se a renda é 6... na Alemanha isso é tipo normal. Ter que dar 3 meses, isso é o que nos pedem a nós, portugueses. Tem pessoas que, por serem brasileiros, que pedem mais, que pedem tipo 6 meses. Que é para ter a certeza que a pessoa... Não sei, é foda. Nem sei o que dizer. Que aceitasse nós dois, casal, e a nossa filha de 4 patas, a Hannah. E eu já falei diversas vezes aqui como funciona para você arrendar um quarto. Tem alguns sítios que não vão aceitar por causa do cão. Tem sítios em que por causa do ruído e assim as pessoas não gostam. Quarto aqui em Portugal. Tem vídeos explicando geralmente valores, como se arrenda, cuidados para se tomar. Eu vou deixar os links desses vídeos aí nos comentários, na descrição, depois vocês assistem. E é uma opção. Para quem está na nossa situação, assim, eu recebi muitos relatos, tanto nos comentários quanto no direct, no Instagram, de pessoas passando pela mesma coisa que a gente está, né, nessa dificuldade de encontrar casa, de encontrar trabalho há 5 meses. Nessa história aí de morar separado, se ver poucas vezes na semana. Então, imagine, você que é casado, tá passando por isso, né? É horrível. No outro vídeo eu já comentei com vocês de eu querer sair daqui, da cidade que eu estou morando, que é Guarda. E no momento, o pensamento ainda é o mesmo, só que não temos data, não podemos... Atenção para os brasileiros que estão a pensar em vir para Portugal. No interior de Portugal, as coisas são muito mais baratas. E eu entendo irem para cidades que são mais baratas, mas elas não têm tanto trabalho. Porto, Lisboa... Não é só isso, mas cidades do interior são um pouco mais fechadas. Não é só por, tipo, estrangeiros. Eles são em si fechados por pessoas de cabeça aberta. Só isso. Tipo, não interessa. Que nacionalidade é mais sobre como tu pensas. O mindset. Foi Algarve. Algarve, de certeza que vocês vão ser contratados na altura do verão daqui de Portugal, que é o oposto para vocês. Alturas de junho, julho e agosto, que é a nossa altura alta. Verão. É onde nós mais recebemos estrangeiros, turistas, então funciona muito hotéis, restaurantes, cafés, bares, pubs. Tudo que tem a ver com turismo é muito forte no Algarve, altura de verão, auge. Porto e Lisboa. Lisboa é a nossa capital, Porto é tipo a segunda capital, então são as zonas em que mais têm empregos. Porto. Eu neste momento estou a viver numa zona onde é tudo muito pequeno, enfim, mas eu vivi sempre no Porto. Falei que a gata era do Porto. Mesmo perto do Porto, tipo 15 minutos do centro do Porto. Ou seja, eu tinha imensas ofertas de trabalho muito perto de mim. Porto, Maia, Matosinhos, tudo isso. E assim é muito mais fácil para arranjar empregos. Do Bordo. O sotaque dela é bem forte. É muito caro. Muito caro. Um aluguer no Porto ou em Lisboa é um absurdo. Mas para vocês conseguirem um bocadinho, tipo, afastado do Porto, mas não muito, vocês conseguem todos os dias ir trabalhar para o Porto e o aluguer vai ser ligeiramente mais baixo.
É um aluguer alto, eu tenho noção disso. Mas vocês depois têm outras possibilidades de transportes públicos que acaba por ficar mais barato, porque é centro, então há sempre transportes a toda a hora, seja autocarro, metro, comboio, qualquer coisa vocês conseguem sempre por um preço muito acessível e pronto, é para conseguirem ter emprego, porque eu entendo o querer ir para zonas afastadas, porque o aluguer é muito mais baixo, mas não há tanta procura, não há tanto emprego. E depois aí são obrigados a ter carro, porque já não há tantos transportes públicos, então já vão ter selo do carro, seguro do carro, mais o combustível, mais os pneus, mais a revisão, mais o óleo, mais o não sei o quê, então vai acabar a ficar muito mais caro. Os transportes públicos aqui em Portugal, com 50 Gato, sabe o que fala, gostei. euros, vocês conseguem andar por aquela zona por 50 euros em qualquer transporte. Autocarro, metro, às vezes ilimitadas, ou seja, vocês pagam 50 euros por mês, que é um valor tipo caro, mas ao mesmo tempo é muito mais barato do que ter um carro e vocês conseguem ir para todo lado. Eu aconselhava a irem para o centro para terem tudo muito perto e não terem que... Sim, isso também vai, tipo, viagem, tipo, sempre procura, tipo, ficar no centro do ficar, tipo, na Putz Paredes, entendeste? Senão vai demorar muito tempo para chegar ao centro e vai custar caro. Com carros e combustível e assim. O preço da alimentação no centro da cidade é o mesmo que numa zona tranquila, tipo de aldeias e coisas assim mais distantes. É o mesmo valor da comida, é igual em todo lado. E pronto, e têm mais trabalho. Fazer isso de hoje para amanhã, porque como eu falei para vocês, para arrendar uma casa tá muito difícil, tem muitas exigências e nós não conseguimos cumprir com essas exigências, né? Nós não temos tudo que eles pedem. O mais acessível pra gente no momento, pra gente conseguir estar junto, foi arrendar esse quarto. E mais pra frente eu faço outro vídeo mostrando o quarto e falando os valores e tudo direitinho. Mas já era aquilo que eu estava à espera. Dificuldades com casa e com trabalho. Ok, tenho aqui uma família há 4 semanas que decidiu voltar para o Brasil e escreveram, não dava mais em Portugal, vamos voltar para o Brasil. Vamos ver quais foram os motivos para eles decidirem voltar para o Brasil. É uma decisão, igual eu falei, que já vem tomada há muito tempo. Não é questão do país, não é nada. É entre nós mesmo, entre a família, chegamos num acordo que deu um limite, né? Chegou uma hora assim que a gente falou, não é aqui. As famílias humildes, não é, gente? Tipo, a vibe que eles dão. Tô com pena. Nem saí do conteúdo. A gente vai ficar no Brasil e pronto, né? Mas foi uma decisão simples, rápida. Sim. E já a gente já tá com essa ideia, já tá tudo resolvido, na verdade. A gente só tava esperando as últimas semanas pra gente fazer o vídeo e contar pra vocês, tá? Eu entendo isso, ok, não foi um problema com o país, ou seja, eles já estavam cá há algum tempo, eles já estavam há 1 ano e tal, ou seja, com 1 ano e tal eles já estavam com a casa deles, eles já estavam no seu trabalho, a criança, se tiverem criança, tinha uma criança, já devia estar na escola, já devia estar super adaptada, ok, ou seja, já estavam estáveis, mas eu entendo. Saudades da família, querer voltar para casa, querer voltar para onde eles se sentem em casa, querer passar o Natal com a família para não serem só os 3. Ok, eu entendo. Eles já tinham esse objetivo, eu acho um bom objetivo. Eu não sei se compensa vir por tão pouco tempo. Se tivessem cá alguns anos para juntar dinheiro e depois ir para o Brasil e irem com o euro, aí iria compensar muito mais. Agora assim, como têm todos aqueles pagamentos logo do início, custa um bocado a arrancar com a vida cá, não é um início fácil, era como aquelas pessoas que eu estava a mostrar antes. Pessoas que sofrem de golpes, que não conseguem tratar da documentação, pessoas que não conseguem arranjar casa, que não conseguem arranjar emprego. Depois de já estarem estáveis, eu acho que o objetivo é juntar dinheiro para depois então ir para o Brasil e, por causa da conversão, trocar o euro todo para real e conseguir ter uma vida ok, comprar coisas lá e terem toda uma estabilidade. Agora, por 1 ano e tal, foi basicamente o tempo de estabilizar. 1 ano é muito pouco. O mínimo que eu diria é 5 anos. O mínimo. E têm que arrancar para outro sítio. Mas pronto, é para casa, eu entendo. Ok. A minha opinião sincera sobre Portugal, eu nem sei se quero ver. Importantes do meu canal até o momento. E ele é direcionado para a galera que está se organizando para vir aqui para Portugal. Recentemente a gente está vendo Portugal sendo o foco das atenções quando se fala em imigração. Só que muitos brasileiros que foram para lá estão pedindo ajuda ao consulado Eu para já fui lá. voltar. O que as pessoas diziam de positivo. Esse foi o meu maior erro. Brasileiros recém-chegados a Portugal, alguns com pouco tempo, menos de 1 mês no país, têm pedido para voltar, têm pedido socorro. É um cenário bastante delicado, uma inflação bastante elevada, um nível mais alto em mais de 30 anos e uma alta... Nos últimos 30 anos nós estamos com o máximo de inflação. Os preços estão Gata, você não viu a Inglaterra? muito altos aqui. Não está fácil. As pessoas estão a começar a ter dificuldades nunca tiveram. Quem já tinha dificuldades, agora está enterrado. Agora as pessoas estão-se a começar a endividar, as pessoas estão a começar a entregar as casas ao banco, não estão a conseguir pagar as coisas. Nós estamos neste momento, em Portugal, está um cenário muito triste. Não é uma altura para virem para Portugal. Brasileiros que estão a pensar nisso, não venham, não aconselho. A maior parte dos jovens portugueses estão a ir para fora. Sim. Suíça.
Eu mesma, tipo, moro fora. Porque eu tenho amigos que moram lá e falam da situação e tá difícil, gente. Tipo, eu vou para lá para fazer viagens, para curtir a vida e tal, mas para morar, pode ser se eu consiga estabilizar-me um dia fazendo coisas na internet, mas não sei, né? Eu sou uma pessoa que gosta de viajar e explorar o mundo. Trabalhar lá é difícil, porque, tipo, eu também vi uma entrevista que fala que a mão de obra portuguesa paga super mal aos jovens, ou não existe trabalho suficiente e aí muitos jovens imigram para fora. França, Luxemburgo, estão aí para outros sítios. Tem outros sítios aqui na Europa, eu sei que o português é mais fácil para entender, vocês também já falam português, eu sei que parece tentador, mas não se iludam, não está fácil. Não compensa. Neste não momento... compensa, mas tipo, tem muita gente que trabalha em barzinho, em café, em restaurante, que é tipo mão de obra que nem tipo, muito português não quer também fazer, entenderam? Tem mão de obra, só que já é preciso tipo, morar aqui e ter os documentos e tudo isso. Não compensa vir para Portugal. Tem outros sítios na Europa que está a compensar bem mais. Até a Espanha acaba por compensar mais que Portugal e é aqui ao lado. Eu sei que a língua pode... Gata, não fala isso, que a Espanha está... Pode ser um problema, mas eu aconselho a estudarem outras línguas, aprenderem o inglês, que dá para tudo, mas não vir para Portugal. Eu não aconselho a vir para Portugal. Não, depende em que área. Se vocês vierem tipo assim com uma empresa, ou um contrato, tá bom. Se vocês quiserem vir por conta própria, aí fica por conta própria. Também no preço dos imóveis. Com tudo isso, o custo de vida em euro não é fácil. A gente até pode usar o exemplo que está acontecendo aqui, mas se engana quem pensa que isso acontece somente em Portugal. E, sinceramente, eu acho que essa atenção que as grandes mídias estão dando aqui para Portugal é pelo fato que o país está cada vez mais recebendo imigrantes brasileiros. Só perde para os Estados Unidos, né? E muitas das vezes tem vários fatores, né? A mesma língua. Como assim, Estados Unidos? Se a pessoa quiser vir para visitar... Cadê as estatísticas, gato? Eu estava a falar assim, que Estados Unidos é tipo, não sei quantas vezes melhor que Portugal. Que mentiroso, gente. Ela consegue se legalizar. O país clama por imigrantes devido à falta de mão de obra. Então pronto, partiu Portugal, né? E eu já estou aqui há quase... Mão de obra mais ou menos. Isto é muito feio de se dizer, mas mão de obra barata. Tem certas profissões em que mão de obra barata. Nós vemos muito mais brasileiros a trabalhar do que nós portugueses. Sim. Restauração, que são muitas horas, é trabalho muito pesado e são altamente explorados. Basicamente as profissões que nós não gostamos de ter. Sim, como eu falei, profissões portuguesas não querem fazer. Infelizmente, quem acaba por ficar com essas profissões são os imigrantes. Então é mais no sentido de mão de obra barata. Temos muitas pessoas com licenciaturas e tudo mais e que não querem trabalhar noutra coisa que não seja a área deles. Então preferem ficar em casa dos pais ou assim até conseguirem um trabalho na área em vez de ir trabalhar para esses sítios. Quase 3 anos, meus amigos. E acredite, pode até parecer pouco tempo, mas eu já senti na pele diferentes realidades. Peguei momentos antes da pandemia, a pandemia em geral, pós-pandemia e agora essa guerra. Então eu consigo fazer um balanço, uma comparação entre essas realidades. Ele ainda conseguiu apanhar uma altura ok de Portugal, que foi antes do Covid, nós estávamos normal, estáveis, os preços das coisas não estavam muito altos. Depois da que teve um estouro na economia em 2000 e não sei o que, teve um estouro da economia, gato. Aí foi Grécia, Portugal, tipo, e depois Espanha e outros países também que foram afundaram. Eu assim, gata, eu não sei o que é que você está falando, entendeste? O aluguer aqui sempre foi caro. O aluguer em Portugal já está alto há algum tempo. Então uma pessoa com um salário mínimo não consegue alugar uma casa, pagar as despesas, alimentação e combustível, que são as coisas pagar o salário mínimo, ok, faz sentido. Básicas para viver aqui, uma pessoa sozinha não consegue. Ou aluga um quarto, ou divide casa com alguém, mas sozinha não consegue. Se for um casal, já dá. Depois passou pela parte da pandemia, muita coisa aqui em Portugal teve completamente fechada, as pessoas sem receber, então foi caótico, muitas pessoas a serem despedidas, foi o fim do mundo. E agora o cenário pós-Covid, em que muitas empresas, muitas pessoas que tinham cafés, restaurantes, não sei o quê, com aquele tempo todo fechado, acabaram por ir à falência. Então muita gente desistiu dos seus empregos, pessoas que tinham os seus negócios. Eu cheguei a trabalhar com uma pessoa que foi taxista a vida toda e estava a trabalhar numa fábrica porque teve que vender o carro e teve que vender as coisas e não dava, porque não havia pessoas na rua, então não dava para ser taxista. Enfim, então desistiu do seu trabalho e foi trabalhar para uma fábrica. Enfim, e agora este cenário de pós-Covid, em que muitas pessoas já rebentaram, já não aguentaram mais. E ainda adicionamos uma guerra e os preços de tudo, tipo, aumentaram. Então, quem não rebentou na altura de Covid, infelizmente está a se endividar agora e está a ficar sem nada agora. E tudo que eu tô falando aqui, cara, sério, é pra te alertar. Eu sempre fui um incentivador das pessoas buscarem uma condição de vida melhor, irem atrás dos seus sonhos, né? Mas sempre de forma consciente e responsável. E, sinceramente, eu não ganho nada com a tua vinda pra cá, a não ser do YouTube. Mas aí eu abdico do meu tempo livre, até porque eu trabalho numa fábrica, né? Pra poder gravar os vídeos. Então, o que eu tô te falando aqui, cara, não tem segundas intenções, tá? É mesmo pra você ter atenção e se ligar.
Porque se você não tiver consciente do atual momento que se está vivendo aqui... O gato fala muito em papo de coach. E tiver totalmente despreparado, tem grande chance de você entrar para a estatística das pessoas que estão pedindo ajuda para voltar para o Brasil. Com sangue nos olhos, com vontade de vencer, sem mimimi, consegue uma condição de vida boa ao longo dos anos, né? Só que nesse momento, o início aqui, ele tá bem complicado. Quem tá chegando, principalmente... É isso. Quem tá a vir agora é difícil. Agora estamos a viver uma fase difícil. Quem já veio, quem já está estável... Agora, já estabilizou o coronguita e aí está um pouco estabilizado. Aí, um pouquinho de gente está a voltar ao normal, mas vai demorar. E é o início de nada é fácil. E vir para aqui, nesta fase, para ser um início, ainda é mais difícil do que seria numa outra altura. Mas depois de conseguirem um trabalho estável, de estarem com um contrato, depois da documentação estar toda tirada, depois de vocês já terem a vossa casa, depois é só juntar dinheiro. Depois não fica tão difícil assim. O início é difícil e nesta fase é péssimo. Mas depois dá para ter uma vida bem ok, com segurança, com saúde, com educação, e dá para juntar dinheiro, e dá para terem carros bons, e dá para comprarem as vossas coisas. Aqui um iPhone não fica assim tão caro, sapatilhas da Nike, outletes, marcas de luxo aqui não são assim tão exorbitantes como são no Brasil, ou seja, aqui é mais fácil comprar essas coisas. Não, marca de luxo é caro em todo lugar, gata. Coisas. Então, eu acho que sim. Eu não acho que seja péssimo morar em Portugal. Eu acho que é uma altura péssima para vir para Portugal. Mas eu não acho que é péssimo viver aqui. Pronto, pessoal. Foi este o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e até o próximo. Obrigada, gata. É isso, uma opinião assim da minha visão. De eu sendo uma portuguesa que emigrei para fora. Falando. E que também a minha visão sobre o estado atual da situação de Portugal. Na verdade, Europa em si, países um pouco pequenos. O problema é que quem está a sofrer são países pequenos e países economicamente fracos. É isso. Mas enfim, espero que tenham gostado. Também não sou nenhuma... Vai tomar no cu. Eu não sou nenhuma analítica de dados e dessas coisas. Eu só estou a falar sobre a visão minha e coisas que eu ando vendo aos anos passarem, né? Para quem não sabe, eu participo em vários tipos de debates políticos aqui sobre a União Europeia, sobre situações atuais. Eu sempre estou de olho do que está a acontecer aqui na Europa, por isso eu consigo dar uma visão bem boa sobre a Europa em si, mas não agora no Brasil ou num país específico, que seria a Alemanha, que eu posso dar super bem exemplos, ou país assim do lado de metais, mas não fora da Europa, da União Europeia, vamos falar assim. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um pouco assim, não sei se foi um vídeo assim muito sério para ti ou não, mas eu acho que seria um vídeo interessante, né? Porque tem gente que se põe fantasias na cabeça e enfim, my friend, isso tira a fantasia da cabeça. Não é só porque uma pessoa está a ter sucesso, tu vais ter sucesso. Não é só porque uma pessoa está a falhar, tu vais falhar. Não é só porque uma pessoa que está a perder, tu vais perder. Não é só porque uma pessoa está a ganhar. Vem de casa para casa e por favor, faça o favor de conferir os documentos com quem é que vocês vão para vocês não caem em golpes nessas pessoas, não é? E pessoas que caem em golpes são pessoas super desesperadas, estão numa situação super vulnerável e vêm os desgraçados passam uma faca neles, entendeste? Espero ter gostado do vídeo. Vejo no próximo react. Não esqueço da quinta e domingo tem react neste canal. E eu vejo no próximo react. Tchauzinho. Eu vou agora arrumar a minha mala que eu vou viajar para Portugal. É isso. Da gata foi embora. Tchau.